Bom, pessoal, dando continuidade, então, ao comparativo entre a organização formal e a informal, né? Dentro de uma organização formal, basicamente, os relacionamentos são restritos à organização, tá? E na organização informal, os relacionamentos persistem geralmente fora do ambiente de trabalho e muitas vezes isso torna-se, né, um relacionamento familiar. Dentro de uma organização formal, há uma regulação externa do grupo com as regras da empresa, muito, muito bem estabelecidas, muito bem estruturadas. E na organização informal, a gente tem regras do próprio grupo, né? Uma autorregulação do grupo da forma, né, que ele melhor se organiza, vamos dizer assim. Na formal, o grupo é mantido sob os interesses organizacionais, então, cada um vai cumprir apenas a função determinada pela organização, não deixando qualquer, vamos dizer assim, pessoa, né, qualquer característica pessoal interferir em qualquer tipo de relação ali dentro da empresa. Já na organização informal, o que a gente observa geralmente é que o grupo de pessoas vai sobreviver basicamente com a soma dos interesses individuais, né? Então as pessoas se organizam, se agrupam por conta desses interesses e vão, né, cada vez mais ali sobrevivendo, vamos dizer assim, por conta desses tipos de interesses. Na organização formal, gente, facilmente se cria, né, essa organização informal. Por quê, pessoal? Basicamente, mesmo que a empresa seja muito bem estruturada, dentro de um setor, várias pessoas estarão todos os dias ali convivendo. E nisso, né, vão surgindo aí essas relações informais, né? Então as pessoas vão se agrupando por conta de afinidade, né, e de tudo isso que a gente já falou. E na organização informal, não existe isso, tá? Então, na organização formal, eu crio uma organização informal, mas numa organização informal, eu não crio uma organização formal. Por quê? Basicamente, a organização informal, ela se estrutura nessa relação com pessoas. Então, eu não vou estruturar funções nem cargos dentro de uma organização informal. Por isso que eu não consigo ter, né, a formalidade ali dentro, né, que existe lá, aquela estrutura, funções e tudo mais, que eu tenho lá na organização formal. Então, isso não ocorre na organização informal. Geralmente, pessoal, em uma organização formal, a gente tem ali um chefe designado pela empresa, tá? Então, de acordo lá com a hierarquia, a cadeia de comando dos cargos, que são pré-estabelecidos. E esse chefe, né, vai ter poder total sobre esse grupo, né? Então, o grupo vai obedecer a tudo, né, o que o chefe direcionar, né, por conta da autoridade que é estabelecida nesse tipo de organização. Então, tem lá o coordenador ou o supervisor que estará dando os comandos ali para o restante dos funcionários, tá? Por outro lado, quando a gente tem uma organização informal, pessoal, o líder, ele geralmente vai ser escolhido pelo grupo, né, e pelas pessoas que vão seguir aquela causa, né? Então, as decisões são tomadas em equipe, sim, mas sempre em uma organização formal, uma pessoa, né, ela vai ter aquela característica de liderança que a gente já falou, que é uma das características lá das bases conceituais da administração, e essa pessoa vai estar junto com todo o grupo, tomando as decisões e tudo mais, e essa pessoa vai ser escolhida por conta, né, da afinidade, da forma que eles trabalham, que as pessoas trabalham, né, e por conta da confiança que o grupo deposita naquele líder, naquele chefe, tá? Então, basicamente, a gente não tem isso de, a empresa escolhe quem é o chefe, todo mundo tem que obedecer. Na organização formal, o chefe, o líder, né, nem se utiliza o termo chefe, porque, como a gente já falou, não existe uma estrutura funcional, né, a empresa não é departamentalizada. Então, basicamente, não se tem aí
essa divisão, né? Essa pessoa estabelecida ali para ser o chefe, né? É apenas um líder. Então, é uma pessoa que, junto com os demais da equipe, estarão direcionando ali, né, funções, tomando decisões e tudo mais. Bom, pessoal, basicamente, né, depois de toda essa comparação que vimos entre uma organização formal e uma informal, a gente pode definir, então, né, como uma organização formal aquela, né, que possua relações oficiais entre os membros para alcançar um objetivo comum, tá? Então, tudo é estruturado, tudo é bem definido, tem função, tem hierarquia, tem comando, cadeia de comando. E as organizações informais são relacionadas, né, às pessoas, né, ao tipo de interação interpessoal entre os membros de uma organização. Então, basicamente, né, se a gente precisar ali definir a diferença entre uma organização formal e informal, é isso aqui, tá? A forma, né, que elas são estruturadas. Uma tem uma estrutura bem definida, a outra não tem uma estrutura bem definida, tá? Bom, gente, e para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre alguns fatores que determinam uma estrutura organizacional, tá? Então, fatores que vão influenciar na forma que a empresa está estruturada, ou na forma que a empresa trabalha, na forma que os grupos ali estão, vamos dizer, divididos, né? Então, basicamente, pessoal, o primeiro fator que a gente pode destacar aqui é o fator humano, tá? Então, a empresa funciona, qualquer empresa vai funcionar por meio de pessoas, tá? Então, eu vou ter lá, seja ela formal ou informal, eu vou ter um grupo de pessoas trabalhando. Esse grupo de pessoas vai interferir diretamente nos produtos, nos serviços da empresa. E essa eficiência das pessoas vai depender da qualidade intrínseca e do valor e da integração, né, das pessoas que estão ali inseridas. Então, se eu tiver dentro da minha empresa, por exemplo, um grupo de pessoas que não consegue trabalhar em equipe, né, que tem vários problemas, vamos dizer assim, pessoais e tudo mais, eu não vou conseguir ter uma boa estrutura organizacional. Eu terei ali dificuldades, várias dificuldades de relacionamento, né, entre as pessoas, e isso vai gerar problemas na produtividade da empresa, na eficiência do processo, né? Porque é um fator muito importante. As indústrias, principalmente, estão cheias de pessoas trabalhando, funcionários, cheias de máquinas, né? As pessoas, elas precisam se relacionar entre si, né? Conversar, ter algum tipo de relação ali entre elas. Por outro lado, né, com máquinas a gente não necessita desse tipo de interação. Tá, mas por que isso é importante, né, gente? Eu tenho que ter funcionários trabalhando em equipe com o mesmo objetivo, né, que estejam motivados para que a minha empresa consiga cumprir os seus objetivos. Então, quando eu desenvolver uma estrutura organizacional, eu preciso levar em consideração o comportamento das pessoas, tá? E também as funções, quais serão as funções que cada pessoa vai desempenhar, qual o tipo de conhecimento que cada funcionário terá, tá? Porque se eu não levar isso em consideração, gente, eu não consigo ter uma empresa que funcione de forma ok. Eu terei problemas. Esses problemas estão relacionados a diversas coisas, tá? Então, eu posso ter problemas entre os próprios funcionários que vão refletir ali no processo. Se eu não tiver um funcionário qualificado, né, ou uma pessoa em determinada área, em determinado departamento, se eu não tiver uma pessoa que saiba exatamente o que ela está fazendo, como realizar determinadas tarefas,
eu vou ter problemas no meu produto final, vou ter problema de qualidade, eu vou ter problema no meu processo, no meu produto, né? E também a gente não pode esquecer, né, gente, que basicamente as pessoas trabalham por meio de motivação. Então, quando eu vou desenvolver essa estrutura, eu tenho que levar em consideração, né, o que eu vou realizar para motivar os meus funcionários, para qualificar os meus funcionários, para que eles realmente, né, vistam a camisa da empresa, se interessem, né, por aquele determinado processo que está realizando, saiba realmente a diferença que ele irá fazer ali, né, naquela função e como isso interfere diretamente lá no meu produto final, tá? Isso é fundamental, pessoal. Outro fator, o ambiente externo. Gente, nesse caso aqui, sempre uma estrutura organizacional, ela vai depender do ambiente externo, tá? Ela está inserida em um ambiente e tudo o que ocorrer dentro da empresa está diretamente relacionado às mudanças e às influências que ela sofre por meio do externo, tá? Então, eu tenho lá, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que seria o nosso meio externo, o nosso macroambiente aqui. Tem as variáveis tecnológicas, variáveis econômicas que vão influenciar diretamente, positiva ou negativamente no meu produto, pode ocorrer. Temos as variáveis políticas também, que vão influenciar positivamente ou negativamente no meu produto. Então, sempre estabelecer minha estrutura organizacional. Eu preciso determinar, né, como eu vou interagir com o ambiente externo. Então, houve flutuação, houve mudança de demanda de produto por conta de variáveis econômicas, o que eu vou fazer neste momento? Como eu vou estar avaliando cada um desses fatores? Isso vai diretamente, né, influenciar ali dentro da minha estrutura. Outro fator importante, os sistemas de objetivos e estratégias. Pessoal, quando esses objetivos e estratégias são muito bem definidos e são muito claros, é muito mais fácil se organizar, né? Então, espera-se determinado resultado, determinada estratégia de determinada parte do processo, e isso é ótimo, né? Eu consigo organizar o meu processo de uma forma melhor, de uma forma mais fácil e funciona, né? E para finalizar, o fator tecnologia, pessoal, extremamente importante. Um dos fatores que mais influencia dentro de uma estrutura organizacional, né? O conhecimento de equipamentos, o conhecimento e os equipamentos, né? Funcionário qualificado, equipamentos que permitam que o meu processo seja, né, traga para o meu produto a maior qualidade possível. Então, a tecnologia sempre é uma aliada muito grande, muito importante dentro das estruturas organizacionais.